A eletricidade é a parte da física que estuda os fenômenos relacionados com as cargas elétricas. Nós iniciaremos com os conceitos iniciais de eletrostática. Mas vamos definir primeiro o que é carga elétrica. Vamos ao quadro, pessoal. Vamos fazer essa definição através do modelo, padrão que explica toda a constituição do universo, desde o macro até o microcosmo, chamado modelo padrão, que fala que o universo e tudo contido nele surgiu mais de 14 bilhões de anos atrás, lá no Big Bang, aquela grande explosão. Na verdade, é um evento onde que no início só tinha energia acumulada mais ou menos numa região do tamanho de uma bola de tênis. Então, no início, nós temos aqui só energia. Só energia. E essa energia se colapsou, ela explodiu, entre aspas, e evoluiu. Em frações de segundos, surgiram aqui no universo, segundo esse modelo padrão, as forças naturais. A força gravitacional, que é relacionada à força da gravidade, a força eletromagnética, é a que nós vamos estudar, relacionada às cargas elétricas, e a força nuclear, nuclear fraca e nuclear forte, que são as forças que mantêm a estabilidade do núcleo. Por enquanto aqui só energia. Em frações de minutos, mais ou menos 3 minutos da criação, surgiram as primeiras partículas. Aqui o universo conseguiu transformar a energia em matéria. Então, nesse momento aqui surge a matéria. Então, aqui nós temos matéria e energia. São dois elementos gerais do universo. Então, no início só tinha energia, houve uma transformação de energia em matéria, que o Einstein descobriu a equação que relaciona essa transformação. Energia igual a massa vezes velocidade da luz ao quadrado. Então, a energia virou matéria nas suas partículas. Aí surgiu os elétrons, os quarks e uma infinidade de outras partículas. Mais ou menos 500 mil anos surge o primeiro átomo. O átomo de hidrogênio, onde eu tenho lá o núcleo, tem a eletrosfera. Na eletrosfera ficam os elétrons, no núcleo os prótons e nêutrons. Bem, carga elétrica é uma propriedade da matéria inerente a essas partículas, aos elétrons, aos prótons e aos nêutrons. Carga elétrica é uma propriedade da matéria inerente à própria existência dessa matéria, é uma qualidade dessa matéria. Tá? Essa matéria, então, tem atributo de massa e tem atributo de carga elétrica. Tá? Olha, só veio esse atributo na existência da matéria. Antes, quando era energia, não tinha carga elétrica. Então, a energia não tem carga elétrica, a matéria tem, devido à sua própria existência. O homem verifica a existência da carga elétrica através das interações desta matéria, onde cargas elétricas interagem com outras cargas elétricas. Tá? Então, a carga elétrica é essa propriedade da matéria. Geralmente, está relacionado aí aos átomos, as partículas que constituem esses átomos, os elétrons, os prótons e os nêutrons. Tá? Nós falamos, por exemplo, que os elétrons que estão na eletrosfera, os elétrons têm carga negativa. Essa partícula elétron tem carga negativa, está na eletrosfera. E os prótons que estão aqui no núcleo, nós temos aqui os prótons. Os prótons têm carga positiva. Então, a convenção, os elétrons, foi se convencionado, carga elétrica negativa, prótons positivos. E os nêutrons também, que está aqui no núcleo. Bem, os nêutrons têm carga elétrica nula. Seria a ideia de um mais e um menos, onde o mais anula ou equilibra com o menos. Então, nêutrons têm carga elétrica nula, quantidade de carga elétrica nula, porque tem um mais e um menos. Tá certo? Então, nessa configuração, nós vamos estudar os corpos eletricamente carregados.
E os corpos são constituídos de bilhões de átomos. E esse corpo que é constituído de bilhões de átomos, ele vai entrar em desequilíbrio eletrônico quando eu tiro elétrons ou eu coloco elétrons. Então nós vamos partir para conhecer o corpo eletricamente neutro. O que é um corpo eletricamente neutro? É um corpo que não tem carga elétrica? Não. Um corpo eletricamente neutro é aquele corpo que tem quantidade de partículas positivas em igualdade com partículas negativas, semelhante ao neutro. Tá? Então aqui, ó, nesse corpo, tem lá 2 mais e 2 menos. A quantidade de prótons, 2. A quantidade de elétrons, 2. Então aqui, a quantidade de prótons é igual à quantidade de elétrons. Então é um corpo neutro. Então o corpo neutro tem carga elétrica? Tem. Só que está em equilíbrio as cargas positivas com cargas negativas. Então o que não tem carga elétrica? Energia, por exemplo. Não tem carga elétrica. E o que seria um corpo eletricamente positivo? Carregado positivamente? Bem, é aquele corpo que tem excesso de prótons, de cargas positivas. Olha, o nosso exemplo aqui. Esse corpo tem 3 prótons. 3 prótons e 1 elétron. Então aqui eu tenho 1 elétron e 3 prótons. Está em desequilíbrio. Aqui eu verifico que a quantidade de prótons é maior que a quantidade de elétrons. Então aqui ele está eletricamente positivo. Tá? A gente verifica que vai dar aqui, ó, esse próton com esse elétron dá uma neutralidade e fica aqui sobrando 2 prótons. Mas na realidade nós vamos contabilizar os elétrons. Passa 2 prótons, mas na realidade a gente vai falar, faltam 2 elétrons. Então a gente vai contar o que falta ou o que passa de elétrons. Por quê? Porque os prótons, eles estão dentro do núcleo. E lá no núcleo, para retirar prótons ou para colocar prótons, necessitaria de uma força nuclear. Aí é uma força muito intensa, a gente não consegue. Então a gente consegue, lá na eletrosfera, retirar elétrons e colocar elétrons. Então se esse corpo está eletricamente positivo, é porque foi retirado 2 elétrons aqui. Não foi colocado 2 prótons. Então ele está eletricamente positivo. E do mesmo jeito, um corpo eletricamente negativo é aquele corpo que está em excesso de elétrons. Olha o nosso exemplo aqui. Eu tenho 1 próton e 3 elétrons. Então aqui nós temos que a quantidade de prótons é menor que a quantidade de elétrons. Há um desequilíbrio eletrônico. Então esse corpo eletricamente positivo, falta elétrons. Esse corpo eletricamente negativo, sobra, passam elétrons. E esse corpo eletricamente neutro, os elétrons e prótons estão em igualdade. Tá certo, pessoal? Pessoal, vamos ver agora a quantização da carga. Nós vimos o que é carga elétrica e vimos que um corpo é eletricamente carregado quando está em desequilíbrio entre cargas positivas, prótons, e cargas negativas, elétrons. Então vamos para a quantização da carga. Olha, para eu medir a quantidade de carga elétrica em um corpo, né, ou no desequilíbrio eletrônico de um corpo, eu vou utilizar essa expressão, tá? Onde o Q é a quantidade de carga, e essa quantidade de carga é dada em C, Coulomb, onde esse C aqui representa a unidade Coulomb, homenagem ao físico Charles Augustin Coulomb. Tá? O N é o número de elétrons livres, é justamente o desequilíbrio eletrônico entre os prótons e os elétrons. Olha, esse N ele pode ser calculado, por exemplo, por essa expressão. Vem na própria definição, a quantidade de cargas de prótons menos a quantidade de cargas de elétrons, QP prótons, QE elétrons. Tá? E esse E é a carga elementar, ou carga fundamental, também medido aqui em coulombs. Então a nossa quantização da carga fica, quantidade de carga é igual a número de elétrons livres vezes carga elementar. Onde essa carga elementar ela é constante, ela sempre valerá
1,6 vezes 10 elevado a menos 19 coulomb. Olha, é uma potência com um expoente negativo. É um número muito pequeno. Né? Então a gente trabalha em notação científica. 1,6 vezes 10 elevado a menos 19 coulomb. Isso aqui seria a carga de um próton, seria esse valor positivo. A carga de um elétron seria esse valor aqui negativo. Um exemplo para a gente perceber, olha, aqui eu tenho um corpo e ele está eletricamente positivo. Se eu contabilizasse, tivesse possibilidade de contar a quantidade de prótons, aqui eu veria que tinha 3 prótons. Tem 3 prótons. E tem aqui um elétron. Então aqui eu tenho mais prótons do que elétron. Inclusive eu posso calcular o N aqui, ó. O N, que é a quantidade de prótons, menos a quantidade de elétrons. Se eu jogar aqui agora, olha, a quantidade de prótons é 3, menos a quantidade de elétrons é 1, 3 menos 1, eu vou ter aqui então 2 elétrons livres, 2 elétrons livres. Ou seja, nesse caso aqui, está sobrando 2 prótons, mas nós vamos contabilizar os elétrons. Na verdade, como ele é positivo, tem 2 elétrons livres faltando. Eu sempre vou contabilizar os elétrons. Por isso que a nossa matéria chama eletricidade. Tá? Então eu vou contabilizar os elétrons e não os prótons. Então aqui é positivo, 2 elétrons livres faltando. Muito bem, qual será a quantidade de carga desse corpo? Né? A quantização de carga desse corpo. Então Q igual a N vezes E. A quantização de carga é o número de elétrons livres vezes a carga elementar. Onde esse N é um número natural, tá? Que vai medir esse desequilíbrio entre prótons e elétrons. Então agora, se eu substituir aqui, ó, a quantidade vai ser 2 positivo vezes o valor da carga elementar, que é sempre esse valor, é uma constante da natureza. 1,6 vezes 10 a menos 19. Fazendo a multiplicação, a quantidade de carga vai ser 3,2 vezes 10 a menos 19 coulomb. Olha, então a quantidade de carga desse corpo vale 3,2 vezes 10 elevado a menos 19 coulomb. Pessoal, vamos ver agora os submúltiplos dessa quantidade de carga. Nós temos aqui, ó, MC é milicoulomb, que equivale a 10 elevado a menos 3 coulombs. Por exemplo, se eu tiver assim, ó, 2 milicoulomb, isso aqui equivale a 2 vezes 10 a menos 3 coulomb. Então, vou trocar o MC por 10 a menos 3. Eu tenho aqui o microcoulomb. Microcoulomb, essa letra aqui, ó, é a letra grega Mi. Tá? Escreve-se mu e fala-se Mi, alfabeto grego. Então, microcoulomb, que equivale a 10 a menos 6 coulombs. Por exemplo, se eu tiver aqui 6 microcoulombs, então vai ser 6 vezes 10 a menos 6 coulombs. Tá? Nós temos o nanocoulomb, de nanotecnologia. Esse nanocoulomb vale 10 a menos 9 coulombs. Tá? Nós temos o picocoulomb, que equivale a 10 a menos 12 coulombs. E o femtocoulomb, que vale a 10 a menos 15 coulombs. Esses submúltiplos vão aparecer nos exercícios, onde a gente vai transformar sempre em coulomb. Tá? Por exemplo, se eu tiver lá assim, ó, 40 nanocoulomb, então eu vou colocar 40 vezes 10 a menos 9 coulombs. Certo? Bem, além do submúltiplo, pessoal, nós vamos ver agora os princípios da eletrostática. Se resume-se em 2. E a gente pode explicar quase tudo com esses princípios. O primeiro é o princípio da atração e repulsão das cargas. Então, o primeiro princípio é da atração e repulsão das cargas elétricas. Então, verificou-se experimentalmente, com Benjamin Franklin, por exemplo, que cargas de mesma natureza, que nós vamos chamar cargas de mesmo sinal, se repelem. Então, se eu pegar uma carga de mesmo sinal com outra carga, elas vão se repelir. É como se pegasse 2 ímãs de mesmo polo e chegar perto. Eu não vou conseguir juntar.
Então, cargas de mesmo sinal, carga positiva com carga positiva, vai ter uma força de repulsão aqui, ó. É a mesma natureza, então vai ter uma força de repulsão. Isso foi verificado experimentalmente. Então, cargas de mesmo sinal se repelem, tá? Menos com menos também. Menos com menos também vai acontecer uma repulsão. Então, é verificado experimentalmente a existência dessas cargas por esse princípio. Ao aproximar cargas de mesmo sinal, elas se repelem. E se eu aproximar carga de sinais contrários, ela vai se atrair. Então, carga de sinais contrários, vai acontecer aqui uma força de atração. Uma força de atração. Então, esse é o primeiro princípio da eletrostática que a gente vai estar trabalhando ao longo do curso. Tá? O segundo, e também muito importante, é o princípio da conservação das cargas. Ele é análogo à conservação da energia. Na energia, a gente falava assim, ó, a energia não se cria, a energia não se perde, somente se transforma, né? A conservação das cargas vai ser, as cargas não podem ser criadas, as cargas também não é destruídas, ela é somente transferida, aqui não é transformada, é transferida de um corpo para outro. Então, a conservação das cargas nos diz que há possibilidade de cargas elétricas passar de um corpo para outro. E não há possibilidade de destruir uma carga, nem de criar. A criação só foi feita no início do universo, como a gente viu no quadro anterior, lá no início do Big Bang. Lá a energia virou matéria e apareceu as cargas elétricas, elas foram criadas lá. De lá para cá, essas cargas foram transferidas de um corpo para outro, mas nunca criadas e nem destruídas. Então, esse é o princípio da conservação das cargas, que matematicamente a gente vai representar assim, ó, a soma da quantidade de carga antes é igual à soma da quantidade de carga depois. Tá certo, pessoal? Vamos fazer alguns exercícios da lista obrigatória. Vamos ler o enunciado do exercício 2. Um objeto inicialmente neutro perde elétrons e passa a apresentar uma carga de 2 vezes 10 a 7 coulombs. Quantos elétrons foram perdidos por esse corpo? Dado a carga elementar é igual a 1,6 vezes 10 elevado a menos 19 coulombs. Vamos para os dados do exercício. O exercício 2 fala que o corpo perdeu 2 vezes 10 a 7 coulombs. Se ele perdeu, ele ficou com excesso de cargas positivas. Ele perde elétrons. Se ele perde elétrons, ele fica com carga positiva. 2 vezes 10 a 7 coulombs. Ele está pedindo qual é a quantidade de elétrons que ele perdeu para ficar com essa quantidade de carga. Então, na realidade, está pedindo um número de elétrons livres, o desequilíbrio entre prótons e elétrons. E nos deu aí a carga elementar, que é 1,6 vezes 10 a menos 19. Nós sabemos que a equação da quantização da carga é Q igual a N vezes zero. Isolando o E, eu vou passar o E dividindo, o N vai ser Q dividido pelo E. Aí esse Q é 2 vezes 10 a sétima. E o E é constante, 1,6 vezes 10 elevado a menos 19. Fazendo a divisão de 2 por 1,6. Fazendo a divisão aqui de 2 por 1,6. Essa divisão de 2 por 1,6 dá 1,25. E a divisão de potência de mesma base, 10 elevado a 7 dividido por 10 elevado a menos 19, conserva a base e subtrai os expoentes. Nessa subtração, esse menos 19 vira mais 19. 7 mais 19, 26. Então, foram retirados desse corpo 1,26 vezes 10 elevado a 26 elétrons. E ficou com essa quantidade de elétrons livres, positivo. Tá certo, pessoal? Exercício 5. Um corpo eletrizado tem 7 vezes 10 a 16 prótons e 45 vezes 10 a 15 elétrons. Qual a quantidade de carga desse corpo eletrizado? Adote a carga elementar de 1,6
vezes 10 elevado a menos 19 coulombs. Vamos para os dados do exercício 5. Aqui nós temos o seguinte: a quantidade de cargas positivas ou de prótons é 7 vezes 10 a 16. A quantidade de cargas negativas ou de elétrons é 45 vezes 10 a 15. O que tem mais nesse corpo, prótons ou elétrons? Bem, se eu olhar só o multiplicando, 7 é menor do que 45. Então, parecia, através do multiplicando, que tem mais elétrons do que prótons. Mas nós temos que levar em consideração a potência. Aqui é 10 a 16, aqui é 10 a 15. Vamos igualar aqui as potências para a gente analisar isso aí. Como que eu faço para igualar de 10 a 15 e passar para 10 a 16? Eu vou mexer com a vírgula. Eu vou passar a vírgula para cá, vou colocar ela entre 4 e o 5. Então, ao mexer com essa vírgula, eu vou somar mais um aqui com o expoente. Então vai ficar assim, 4,5 vezes 10 a 16. O 45 vezes 10 a 15 é a mesma coisa de 4,5 vezes 10 a 16. E agora a gente verifica, com as mesmas potências, que o 7 é maior que 4,5. Tem mais prótons do que elétrons. Tá? Ele pede a quantidade de carga, a quantização desse corpo. E deu a carga elementar, que é 1,6 vezes 10 a menos 19. Primeiro passo é aplicar aqui o cálculo do número de elétrons livres. O N é QP menos o QE. Eu vou substituir no lugar do QP, 7 vezes 10 a 16. No lugar do QE, 4,5 vezes 10 a 16. Já com as potências igualadas. Agora eu vou realizar essa conta matemática. Como as potências aqui estão igualadas, eu só vou subtrair 7 menos 4,5. 7 menos 4,5 é 2,5. Conserva a potência de 10 a 16. Então, esse corpo tem 2,5 vezes 10 a 16 elétrons livres. Logo, a quantidade de carga desse corpo, a quantização de carga desse corpo, é dada por essa expressão, que é igual a N vezes E. Onde o N nós calculamos 2,5 vezes 10 a 16, e o E 1,6 vezes 10 elevado a menos 19. Fazendo essa multiplicação, eu vou ter Q igual a 4 vezes 10 a menos 3 coulombs. Eu vou multiplicar 2,5 vezes 1,6, dá 4. E 10 a 16 com 10 a menos 19, conserva a base 16 menos 19 menos 3. Olha, eu posso trocar o 10 a menos 3 por milicoulomb, igual nós aprendemos nos submúltiplos. Tá? Então eu posso colocar 4 vezes 10 a menos 3 ou 4 milicoulombs.